Boa tarde, pessoal. Meu nome é Celso, então vou ficar ir para casa dar um beijo na minha esposa, né? Muito bom essas palavras, né? E quando a gente tem a pessoa querida do nosso lado, então é maravilhoso a gente poder fazer. Só que não somente a esposa ou o marido, coisa assim, né? Mas aquelas pessoas que estão à nossa volta, né? Nós precisamos ter um olhar um pouquinho diferente, um pouquinho com mais carinho, um pouquinho com mais amor. Mas falando desse capítulo 22, não separeis o que Deus uniu. Esse é o único capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo que não existe instrução dos Espíritos. Todos os demais capítulos, Kardec consultou a espiritualidade para que eles possam, né, falar um pouquinho sobre o assunto. E a indissolubilidade do casamento e o divórcio, os espíritos se calaram. Eles não falaram nada. Então esse capítulo é um capítulo aí que tem 3 ou 4 páginas só, ele é um capítulo bem curtinho, mas que é muito importante nós termos essas palavras de Kardec nos explicando sobre não separeis o que Deus uniu. Isso, lendo literalmente sobre esse assunto, né, a gente precisa entender algumas coisas, né? Que, por exemplo, eu tenho um amigo que ele ficou casado há alguns anos com a esposa dele, e depois eu fiquei sabendo, depois que eles se separaram, que eu fiquei sabendo de toda a história. Ele era de uma igreja, que não vem ao caso, né, qual a religião dele. E ele participava, nessa igreja, ele participava de um grupo que só poderia participar casais casados uma vez só, né, e que não fossem separados nem nada. Então eles mantiveram esse casamento justamente porque a igreja não tolerava separações e porque eles também, ele, né, no caso, ele não queria sair desse determinado grupo. Então, por muitos anos, né, isso aí eu fiquei sabendo depois, numa conversa com ele, muitos anos depois eu fiquei sabendo que, na verdade, eles viviam um relacionamento não muito bom, mas eles estavam ligados por causa da religião, né, por causa da igreja e por causa desse determinado grupo. Chegou um momento em que não suportaram mais, não deu mais para viverem juntos, né? Então, eu só contei isso aí para a gente procurar entender que num primeiro momento, quando a gente lê assim, não separeis o que Deus uniu. Então, quando um casal, eles vão lá, casam no civil, casam na igreja, é isso aí que Deus vem nos dizer, não se pode separar mais esses dois. Tudo vai depender do relacionamento que os dois mantiverem. Assim como falou a Albertina, se não haver aquele amor, aquele carinho, aquele convívio das duas pessoas, com o passar do tempo, esse relacionamento ele vai esfriando, vai se modificando. Então, é essencial, né, que a gente mantenha esse convívio, passeios, conversas, passar o máximo de tempo que puderem junto, porque muitas vezes, né, o marido trabalha, a esposa trabalha, então eles ficam a maior parte do dia separados, né? Mas naquele momento em que eles estejam juntos, que aproveitem aquele momento, né? Claro que nem sempre vai estar numa situação excelente, né? Que hoje, nessas atribulações, ainda mais essa pandemia, vem nos mostrar o quê?
Muitos casais que achavam que se davam bem se separaram, justamente porque tiveram que ficar mais tempo juntos. Assim como fortaleceram outros que se encontraram e que, na verdade, descobriram que realmente estarem juntos é o melhor para eles. Então, quando Kardec codificou esse capítulo dizendo que não separeis o que Deus uniu, nós precisamos ter essa consciência do que é uma coisa e o que é outra, né? O que é o melhor para o casal, o que é melhor para a família, o que é melhor para os filhos, né? Muitas vezes a separação dos pais é o melhor. Claro que devemos tentar essa união, ficarmos juntos, esse é o melhor. Eu tenho meus tios, por exemplo, eles estão há 62 anos juntos, né? E toda vez eu, assim, de convivência com eles, eu tô há uns 40 anos mais ou menos, né? Que eu era do interior e eles eram daqui. Então eu vim para cá, comecei morando com eles, né? E nesse tempo todo que eu fiquei com eles e até hoje, eu nunca vi eles discutirem. Eu até perguntei já para eles brincando, né? Ah, mas vocês não brigam, vocês, né? Que amor é esse, né? Mas claro que tem lá, de vez em quando, tem uma rusga aqui, uma rusga ali, mas hoje não, né? Hoje não existe mais, né? Eles já estão com 70 e poucos anos aí, quase, o tio já tem 81 anos até, e eles se dão, olha, eu, sinceramente, não conheço casal, assim, da minha convivência, assim, que eu veja, chega, a gente fica com ciúmes até, né? Um ciúmes bom, claro, né? De ter um relacionamento que eles têm, né? Mas não é fácil hoje em dia. A gente tem que, né, dar o braço a torcer. E nas atribulações que nós estamos passando hoje, com problemas, né? Cada vez mais a gente tem problemas de saúde, problemas financeiros, e tudo essas coisas nos trazem ou para nos deixar mais fortes, né? Que os casais se entendam e convivem com isso, ou então eles acabam descobrindo que não eram tão fortes juntos. Conheço também um casal de mendigos na rua, eles moram na rua. Já vi eles várias vezes aqui pedindo comida aqui no CEL, né? Porque o CEL monta aquelas cestas para distribuição, né, para as pessoas que necessitam. E esse casal, eu conheço eles assim de ver na rua, né? Eu conheço eles, olha, há uns 10, 15 anos mais ou menos. E eles estão sempre juntos. Moram na rua. Já vi os dois bêbados também, já. Mas eles são um casal assim que eles, por muita coisa que acontece, eles estão sempre juntos, né? Para nós que possamos entender essas coisas todas, a gente tem que entender que nós existimos, que existem as famílias espirituais e a família corporal. Isso vem querer nos explicar por que alguns dão certo, outros não dão certo, por que uns, mesmo não estão dando certo, tentam ainda, né? E nós temos a nossa família espiritual, né? Lá no plano espiritual, nós temos espíritos afins, que são ligados a nós, e que hoje estão aí, podem estar encarnados à nossa volta ou não, né? E nós temos também a nossa família corporal, que é aquela família que nós temos aqui nesse plano hoje, né? Meu pai, minha mãe, minha esposa, meu marido, filhos e assim sucessivamente, né? Só que, como nós estamos num planeta de provas e expiações, nós não somos perfeitos. Por isso, essas desigualdades entre nós, entre os
os que pertencem à nossa família, ao nosso convívio, à sociedade onde nós estamos inseridos, as dificuldades que nós temos com pessoas no trabalho, nas amizades, justamente que é para nós nos melhorar. Ou a gente vem para ensinar, ou a gente vem aqui para aprender, né? Imaginem colocar vários professores de língua portuguesa dentro de uma sala de aula. Provavelmente que ninguém vai aprender quase que nada, porque são todos professores de língua portuguesa. Agora, se nós juntarmos dentro de uma sala de aula professores de várias matérias, né, matemática, português, uns vão aprender com os outros. Exatamente isso que acontece com a nossa família. Exatamente isso aí. Tem um que tem um problema, uma dificuldade aqui, outro tem uma dificuldade ali, e no momento em que eles estão se ajudando, querendo crescer, querendo evoluir juntos, um começa a ensinar o outro. Aquele que sabe alguma coisa serve de exemplo para outros. Por isso que os casais hoje, ou até antigamente, eles nunca são perfeitos. Exatamente porque nós estamos num mundo de provas e expiações. Porque nós estamos aqui porque nós precisamos aprender alguma coisa. Nenhum de nós é perfeito. Isso que nós precisamos entender. E cada um de nós está na nossa melhor reencarnação. A melhor que nós poderíamos ter é a que nós estamos hoje. Porque nós trouxemos as nossas bagagens do passado. Aquilo que eu aprendi lá no passado, eu não desaprendo mais. Eu vim de novo para regularizar, para arrumar, para aprender outras coisas que ainda estão pendentes, que eu ainda preciso. Algumas coisas a gente até identifica, né? Por exemplo, a pessoa que sabe que é nervosa, por exemplo, eu vim para resolver um pouco, é isso aí, né? Uma pessoa que não tem paciência, uma pessoa rancorosa, uma pessoa que não consegue ter um convívio com outras pessoas. E isso, se a gente fazer uma reflexão, pegar, parar, pensar, a gente vai descobrir o que eu posso melhorar em mim. Porque aquelas uniões que elas não dão certo, não é que Deus uniu e não pode separar. Quando eles se separam, aí entra a lei civil, que é a lei dos homens. Não é uma lei natural. A lei natural é aquela em que um homem e uma mulher se unem para que possam nascer novos espíritos. Essa é a lei natural. É o objetivo. Que a gente possa, na união, dar oportunidade para novos espíritos virem ter essa experiência aqui no planeta Terra e que eles possam progredir. Aí o pai e a mãe fizeram o trabalho deles. Por isso que, por mais que os nossos pais, por exemplo, não tenham sido aqueles maravilhosos pais, excelentes pais com a gente, mesmo assim, nós devemos muito agradecer a eles, porque eles deram a possibilidade da gente reencarnar aqui nesse planeta e aí a gente nos melhorar. Se eles vão ouvir, se eles vão ter que dar uma satisfação depois, provavelmente que sim, né? Isso também faz parte da parábola dos talentos, onde Deus pergunta para nós, né? Eu te dei um filho, o que você fez com o filho? Você cuidou, não cuidou, encaminhou? Porque até um determinado período nós somos tutores, responsáveis, pais. Claro que a gente cria os filhos, a gente tem os filhos para o mundo. Chega num determinado momento em que a gente não manda mais nada neles, né? Não faz mais nada. E aí, mas até aquele momento ali, nós participamos da lei natural.